Um dos primeiros erros que todo pivô acaba cometendo na hora de marcação, porque geralmente pivô é muito assim, né? Joga com a bola no pé, mas na hora de marcar é uma mãe, né? Então não gosta de marcar. Então a primeira base que vocês têm que entender é o seguinte: sempre que vocês conseguirem dobrar e conseguir ajudar na marcação, ou pelo menos fazer uma sombra, isso aí já é de grande utilidade para você não deixar o seu amiguinho sofrer. E eu vou estar dando um exemplo aqui bem na prática. Então vamos pegar aqui um exemplo aqui. Mano, Borrachinha tá lá, fica como de fixo lá. Normalmente o que acontece? O pivô tá marcando o fixo, né? Normalmente. Segura a bola aí, Borrachinha tá marcando aqui, certo? E aí, qual que é a opção que você acaba tendo ali, ó? O Guinei é como se fosse do time do Borracha, certo? E o Muniz do meu time. Então, a briga ali é de ala. Muitas das coisas que acaba acontecendo é o quê? O pivô, às vezes, o adversário tá na quadra defensiva aqui, ele transfere essa bola para a área do ataque e muitas das vezes o pivô, por preguiça ou por não querer correr, ou às vezes por desligue mesmo, deixa os caras se virar na ala, entendeu? Então muitas das vezes você ficar torcendo pro seu amigo ganhar ali para vocês dar um recontra-ataque, isso aí é bacana? Pô, às vezes é legal, se de repente ele conseguir desarmar, que nem no caso ali, ó. Se o Muniz consegue desarmar o Guinei, cara, 2-1, a chance de sair gol aqui é maravilha. Mas também, se ele tomar o drible, a chance de também armar um recontra-ataque de 2-1, porque o fixo vai ter que dobrar, é maior. Então, um movimento básico. Vamos lá. Borracha, tocou lá. Ó, tocou lá no Guinei. Guinei segurou a bola. Então, o que acontece? Aqui vai muito da leitura de jogo. Se o time tá jogando mais na quadra alta, se tá um pouco na quadra baixa. Por exemplo, Gui, fica mais ou menos aqui na linha aqui, ó. Você apertou aqui, pum. Transferiu a bola pra lá. Cara, se você não quiser dar bote lá, você não precisa, mas ó, desce um pouco a linha, certo? Por quê? Aqui vai entrar a segunda, digamos, dica de marcação para pivô, que é você não deixar essa bola cruzar. Borrachinha, pode ficar lá na outra lateral, só para exemplificar? Então a primeira base tá aqui, ó, tô marcando aqui, ó, vocês é o fixo, pum, beleza. Transferiu, joga a bola, certo? Arthur, dá o passe lá pro Gui, passe pro Gui e volta aqui para mim. Ó, acabou de dar o passe, então eu tô aqui. Olha lá pro Gui lá, ó. O que acontece? Aqui, qual que seria a base? Pode voltar pra mim? Qual que seria a base? É eu voltar pra pelo menos fechar esse meio aqui. Por quê? Se eu morrer aqui com fixo, Gui, toca na outra ala. Ó, a bola... Essa bola atravessada é muito perigosa, entendeu? Então, você que joga de pivô, eu acho que antes de você querer atacar, você tem que aprender pelo menos a marcar o básico. Então, a base é o quê? Você apertou normalmente. O fixo transferiu a bola, cara, volta um pouquinho. Joga a bola, Gui. Ó, a chance de roubar, você tá entendendo? Então, só do fato de você não deixar atravessar essa bola, você já tá ajudando muito. Gui, fica sambando com a bola assim, pisando. Bem devagarzinho, isso, bem devagarzinho. Ó qual que é a função aqui, ó. Vem aqui, Arthur, vem acompanhando. Ó, aqui fechou a quadra, certo? Pode continuar, pode manter a base aí, segura, não precisa sambar não, segura. Aqui fechou a base, por quê? Aqui eu tenho a opção de fechar essa linha do meio da quadra, dar o passe, Gui, aqui no meio, ó, travei. Então tem essa primeira opção. A segunda, drible o Muniz. Driblou o Muniz. Então a segunda opção seria o quê? Eu tô aqui fechado, certo? Por quê? Ó, presta atenção aqui em mim. O fixo tá ali de repente. Se ele tocar, eu posso apertar o fixo. Aqui. O Gui, tenta puxar pro meio da quadra. Ó, aqui já vai estar bloqueado, certo? Então eu consigo dobrar com o meu companheiro. Então, além de eu fechar esse passo no meio da quadra, eu também tiro a opção dele de ele driblar pra cá, pra ala. Porque aqui mesmo que eu não consiga desarmar, mas só de eu fazer uma sombra, já ajuda, certo? E também tem a outra opção, que isso aqui já é um pouquinho mais complexo, mas é a famosa troca inteligente. Onde você tá aqui, Gui, dá um drible bem de leve no Muniz, só pro fundo. Ó, então ele driblou, eu tenho a opção de tentar dobrar aqui, certo? Ou muitas das vezes, se o lance estiver muito rápido, quem vai fazer essa dobra é o fixo. Então fica de fixo aqui. Porque aí o que acontece? Tenta fazer de novo. Porque qual que é a intenção aqui do pivô? Às vezes, ele vai tomar o drible, certo? Nessa opção, às vezes, o fixo que tá lá, ele vai ter que largar o dele para dobrar no Guinei. Para dobrar aqui no Guinei. E o que acontece? Eu de pivô, eu vou voltar para ajudar. Então nessa, eu posso cortar a quadra para corrigir lá atrás. Entendeu? Então, olha só a leitura. Pode pegar daqui um pouquinho mais daqui, Arthur. Certo? Pode driblar em câmera lenta, tá, Gui? Ó, então ele driblou, vai, Borracha, dá o passe, já fechou aqui. Entendeu? Então, aqui é uma opção. Coit,
Significa que isso toda hora vai acontecer? Não. Vai depender de situações. Vai ter momento que você, daqui, de repente o cara tomou o drible, mas a bola escapou um pouco, você consegue ainda recuperar e ajudar seu companheiro. Mas é muito leitura. Vai ter hora que você vai olhar, o fixo já saiu, você tem que corrigir a dele. Então, essa questão de marcação, eu acho que é o passo primeiro, tipo, fundamental para você entender. Outra função aqui agora, um outro ponto aqui, para vocês entenderem também, bola parada, tá? Você que é o cara da frente, primeira opção, cara, entra no mesmo contexto. Meu, sempre atrás da linha ou na linha da bola. Então, olha a medida aqui, certo? Ou eu vou fechar aqui a linha da bola, ou senão eu vou dar um passo para trás. Vai depender muito do sistema de marcação, mas nunca à frente, porque estando à frente, esse passe entra cruzado, certo? Então essa é a primeira base, beleza? Outra questão agora de marcação. Geralmente quando o cara de pivô, tem duas opções. Ou você vai rasgando, né, pra tentar tirar lá, ou muitas vezes você cerca. Só que o que acontece? Geralmente os pivô, você que joga de pivô, vai depender muito da sua característica. Eu sou um cara mais pesado. Então se eu for pegar um cara mais leve, um cara mais velocista, se eu for na velocidade eu vou perder. Então às vezes você tem que ser inteligente. Então a primeira base, para se você for tirar, geralmente você vai tirar um ala ou um fixo, que ele vai cair mais na lateral. Tem a chance de você pegar aqui no meio de campo? Tem. No meio da quadra? Tem como. Mas a primeira base é o quê? Eu nunca vou totalmente de frente. Porque, Gui, pode passar pra cá. Vem de frente, ó, cortou a quadra, você vai correr pra trás igual um touro doido. Então, o que você vai ter que fazer? Guinei parou aqui, ó, fecha um pouquinho aqui, ó. Induz ele pra cá, certo? Outra coisa, ele é mais rápido, pode correr. Ó, usa. Você pode usar o braço. Cuidado, família. Toma cuidado com o excesso de força e com o braço. Tem juiz que às vezes ele vai querer puxar falta, tem hora que ele vai querer dar, só que às vezes você prefere até matar uma jogada aqui, sofrer uma falta aqui no campo de defesa, do que deixar o cara conduzir e levar a jogada toda pra fora. E aí, vai muito do que você gosta, né? Então assim, se você tem mais confiança em dar bote perto, então aproxima mais. Ah, eu prefiro dar bote longo, porque eu tenho uma recuperação boa. Então, vai muito da sua mobilidade e da sua explosão e recuperação também. Então, fechou aqui, Gui, vai. Segurou, tenta puxar pro meio. Ó, puxou pra cá, acompanhou, induzir pra cá, corre. Era pra correr pra lá, né? Mas... meio, ó, puxou pro meio, induzir pra cá, fechou a linha de passe, para. Por que aqui? Por que também é importante fechar aqui? Porque numa jogada inteligente, que depois eu vou estar passando pra vocês, a movimentação de pivô, geralmente o pivô, ou ele vai muito centralizado, ou ele cai mais lá na diagonal. Então eu tirando aqui, além de eu tirar a opção de corte pro bate no meio, também tem a chance de bloquear essa bola no meio ou mais na diagonal. Aí de repente eu posso tirar um possível ala, então ele geralmente fica com recurso aqui. Fora também o fato que dependendo do jogo corrido, se o ala dos adversários for burro, às vezes ele pode travar aqui na linha da lateral e às vezes, mesmo que você tome o drible, às vezes o seu companheiro que estiver na área consegue marcar dois caras. Então você tem esse feeling também de fechar o meio, empurrar ele para lateral. E aí vamos fazer devagarzinho aqui, Gui. Então você veio aqui, ó, você tirou, ameaçou, ó, já tira, entendeu? Então nessa, às vezes você não vai conseguir nem desarmar para dar um contra-ataque. Mas só do fato de você tirar a bola, de você atrapalhar, já recuperou, beleza? Aí, agora o marcador é o fixo. O que geralmente vai acontecer? Aqui vai muito de você, é uma leitura que geralmente eu faço, tá? Ok, eu vejo muito o pé que o fixo joga e para onde geralmente ele tem a saída de bola. Geralmente, todo fixo, ele acaba tendo uma saída mais de confiança. Então tem fixo que gosta de segurar um pouquinho mais e já ligar no pivô. Então é importante você o quê? Primeiro ponto, você encurtar o espaço. Quando você dá muita opção, você deixa ele muito livre. Então quanto mais você conseguir andar para frente e bloquear essa parte aqui, é muito importante, certo? E aí vem a opção, que nem o Gui no caso, ele é destro. Então o que seria melhor para mim? Eu tentar fechar um pouco mais a direita dele para induzir ele a jogar com a perna fraca. Então aí fechei aqui, Gui, aí jogo um pouco para sua perna esquerda. E aqui eu já consigo desarmar. Você está entendendo? Então, essa base acaba sendo fundamental até para você dificultar. Então é muita leitura. Qual perna ele joga, com qual perna ele pisa, certo? E a mesma situação com o goleiro. A mesma situação vai com o goleiro. O que você tem que observar muito? Quando você vai querer dobrar no goleiro, você tem que analisar os fixos, os fixos não, você tem que analisar os seus alas, se eles estão avançados,
certo? Porque se apertar a marcação, o goleiro é obrigado o quê? Dar bicão. Então essa é a primeira opção. Se você sair aqui, você tá marcando o ala, certo? Geralmente o ala e o fixo ali na lateral. Você largou aqui, por exemplo, joga a bola pro Muniz, aí o Muniz vai jogar pro Borracha. Jogou pro Borracha, certo? Olha, voltou aqui pra mim. Jogou a bola pro Borracha. O que que eu faço? Vou marcando igual uma vaca louca. Toca nele de novo. Ó. Superioridade numérica, certo? Aqui já saiu, até eu voltar já foi. Então qual que é a leitura que você deve fazer e qual o momento certo que você deve apertar o goleiro. Então vamos lá, ó. Trabalha lá, joga no Muniz, certo? Bola começou aqui no Muniz. Segura, Muniz. Vem aqui. Devolve nele. Aí aqui vem o primeiro ponto. Olha, vira aqui pra mim. Aqui eu venho o primeiro ponto, que seria o quê? Eu nunca vou totalmente de frente pra bola, tá? Esse é o primeiro ponto, ó. Fui de frente, você toca nele, ó. Fui de frente, tocou nele. Fui de frente, toca nele. Fui de frente, toca nele. Fih, aqui você não vai pegar a bola nunca. Então, qual que seria a leitura que você tem que fazer? Ele recebeu a bola. Joga no Borracha. Jogou nele, você vai o quê? Aí vem a mesma percepção que a marcação que você usou na ala. Você tem que descobrir qual é a perna melhor dominante. No caso ali do Borracha ali, a perna dominante dele é a canhota, certo? Então, eu sabendo, tendo essa leitura rápida de jogo ali, o que eu vou fazer? Vou induzir aqui, ó. Então, eu nunca vou de frente. Eu vou fechar o passe dele, vai indo pra baixo. Aqui é o limite máximo. Por que é o limite máximo? Lembra, ó, atrás da linha da bola. Se eu passar, vai lá pro escanteio. Se eu passar pro escanteio, é óbvio que ele vai jogar sozinho, né? Tá pegando? É óbvio que ele vai jogar sozinho. Então, qual que é a leitura? Fica aqui, Muniz. Então, qual que é a leitura? Eu sempre vou fechar a linha de passe dele e ao mesmo tempo marcando. Então, vai, joga a bola no Muniz, devolve nele, Muniz, e você segura, tá, Borracha? Segura, Borracha. Pode parar aqui, Muniz. Pode parar aqui. Aí, o que você vai fazer? Aí, o que acontece? Eu vou fazer o quê, ó? Eu vou fechar esse passe. Não, pode ficar aqui, Muniz. Dá o passe no Muniz. Fechei aqui o passe, ó. Aqui fechou. Então, esse é o primeiro ponto. Fiz isso aqui, tendo essa leitura, ó, dinâmica, olhando pra cá, aí agora eu aperto, certo? Por quê? Ele vai ser obrigado, aí você pisa pra lá e joga pra lá, ó, com a perna ruim. Então ele vai ser obrigado ou pisar com a perna ruim ou jogar pro lado dele que não é tão dominante. Então isso acaba sendo uma leitura simples, mas seria a maneira correta de você estar marcando, tá bom? Então, família, esse primeiro vídeo aqui, para pivô, ele basicamente é sobre a marcação, beleza? Esse vídeo vai ter a parte 2 agora, que vai ser a parte de ataque, beleza? Eu passando a base aqui para vocês aqui de como marcar certinho, pá, daquele jeito. Então, cara, gostou desse vídeo? Gostou desse tutorial? Já deixa o likezinho, comenta bastante, porque na parte 2 desse vídeo agora vai ser como a maneira que você se posiciona, como que você vai atacar de pivô, certo? E se vocês gostarem também, eu vou estar trazendo de outras posições também, bem compiladinho, sistema de marcação, para ataque, transição, e é isso, tá bom? Corte 5 aqui, tamo junto e é nóis! E família, um recado super importante pra vocês, tá? Eu já abri mais uma turma aí pro meu treinamento, certo? Que ele serve para o futebol, futsal e futsal. São qualidades aí que eu desenvolvi, certo? Ao longo desses anos que eu jogo bola pra poder melhorar o seu futebol. Então, primeiro link na descrição e comentário fixado, tá? Mas corre porque são poucas vagas e essa é a última turma que eu tô abrindo.